Abra sua Bíblia. Não é meu costume, mas eu vou falar de um assunto bastante importante com vocês, que está no último profeta, Malaquias, no capítulo 3, no verso 10. Malaquias, último profeta do Velho Testamento, portanto antes de Mateus, né? No capítulo 3, no verso 10, esse nosso negócio ali em cima, que eu também não sei como é que chama, tem umas versões um pouco diferentes, né? Mas na minha Bíblia diz assim, que é o mais tradicional: trazei, quantos? Todos os dízimos, aonde? A casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Amém, gente? Por que devo ser dizimista? Você não tem que, mas você deve, se for inteligente, se quer prosperar, se quer experimentar a graça de Deus. Tem um cantinho lá no sítio, que fazia uns 8 anos que a gente não plantava nada lá. Aí a gente falou com o prefeito lá da Balsa, que é irmão nosso, já frequentou a igreja aqui inclusive, e ele mandou um pessoal dele lá com o trator. Rapaz, aquele trator quase empinava, de tão dura que estava a terra. Mas estava brabo o negócio, gente. Mas com muito sacrifício, né? Gradearam toda aquela terra, deixaram ela bonitinha, botamos calcário para corrigir, botamos ureia para fazer a coisa crescer mais rapidamente, e agora vamos plantar milho, que o milho está pela hora da morte também, não tem como sustentar galinha, porco, cavalo, nem nada assim, né? Então vamos fazer em casa mesmo. Adivinha o que vai acontecer? Daqui uns dias, eu vou chegar lá e vou ver que está tudo verdinho o chão, assim que parece grama nova. De repente já está assim, está taludo, não sei o quê, e daqui a pouco está tudo com as bonecas que a gente chama, e daqui a pouco aquelas bonecas viram tudo milho da melhor qualidade, e todo mundo vai comer, inclusive eu, né? Mas por quê? Porque a gente acreditou na terra, a gente acredita na fotossíntese, né? Que o sol vai fazer. Agora mesmo eu saí de casa, eu comprei uma rosa muito bonita, vermelha, mas com umas nuances assim, espetacular, me apaixonei pela rosa, comprei e plantei, né? Lá na frente de casa, mas eu plantei atrás de uma outra árvore. Quando eu passei agora, saindo aqui para o culto, eu olhei, ela está lá, assim. Por quê? Porque eu plantei ela atrás da árvore, ela não está pegando sol, não tem a fotossíntese que a gente chama, ela jamais vai florescer, as outras, os botõezinhos não vão sair, porque não tem sol. Então tudo é dependência de Deus. Se não chover, vai morrer do mesmo jeito. Mas uma vez plantado, uma vez cuidado, uma vez a gente acreditando no processo, com certeza eu vou comer milho, e os bichos lá muito mais ainda, não é? E eu vou ver umas rosas bonitas na frente da minha casa. Mas tudo isso porque eu acreditei e eu fiz acontecer, fazendo a minha parte. O dízimo é polêmico, até porque grande parte dos pastores, eu cansei de ouvir isso, chama o povo de ladrão se não for dizimista. Aí o povo chama o pastor de ladrão por receber o dízimo. E ninguém é abençoado, não é? Alguns cristãos sinceros questionam a prática do dízimo. Outros não estão convencidos que o Novo Testamento trate dessa matéria com clareza. E também não importa, porque, volto a repetir, é diante da lei. Mas ele trata. Há aqueles que preferem dar ocasionalmente uma oferta.
Oferta é oferta, jamais será dízimo. Buscando com isso, né, através da oferta, substituir o dízimo. O dízimo é insubstituível, é preferível que você não dê a oferta e consagre o seu dízimo. Porque o dízimo traz suficiência, a oferta é que traz a realização de sonhos, de prosperidade e tudo mais. O povo não recebe por quê? Porque onde é que eu vou chegar com R$1 de oferta? A lugar nenhum, não tem sacrifício nenhum nisso, estou fazendo só o que eu posso. É assim que funciona com Deus, gente. Tem 50 e poucos anos dessa estrada, já vi de tudo e não vi nada. E já vi isso acontecer na minha vida, né? Tem outros, porém, seja por amor ao dinheiro, seja por dificuldades financeiras, não conseguem entregar as primícias da sua renda a Deus. Eles acham que é um desperdício, vai me fazer falta. Jamais fará falta. Eu não preciso nem contar testemunho dos outros, podia contar alguns meus aqui do passado, que foram espetaculares, aprendi muito com Deus nisso aí. Ainda tem aqueles que se dizem dizimistas, mas não são regulares na entrega do seu dízimo. Uma vez aqui, outra vez ali e tudo mais. E se eu estou pregando isso nessa manhã para vocês, é por um motivo simples. Eu sou o pastor de vocês. Eu vou estar aqui amanhã, se Deus quiser. Eu quero ver você prosperar, né? Eu tenho responsabilidades com Deus a respeito de pregar o que a palavra ensina. Se você aceita ou você não aceita, é problema teu, mas o meu está resolvido, né? Tem aqueles ainda que se sentem no direito de administrar o seu próprio dízimo, entregando para uma instituição de caridade, entregando onde bem entende. Só que na hora que morre, quem enterra é o pastor. Na hora que faz aniversário, quem faz a oração é o pastor. Na hora que fica doente, vai para a UTI, quem visita é o pastor. Não é o diretor do educandário ou da casa de velhos. Isso aí é outra parte, faz parte de generosidade. De realmente quem abençoa o pobre, por Deus é recompensado, né? Então, gente, o texto diz claramente: trazei os dízimos à casa do tesouro, a igreja, aonde você é membro da sua igreja, né? Não corra o risco. Eu me lembro uma vez, quando eu abri a capela em 78, foi uma loucura o que eu fiz, né? Mas abri. Tinha muita gente torcendo que desse errado e eu não arrecadasse o suficiente para pagar o aluguel. E quando chegou o último dia do mês, chega no meu escritório o pastor João Pereira, este mesmo que tem o nome aqui no cantinho numa placa de bronze que eu botei ali, Rua Pastor João Pereira. Fui eu que requeri o nome dele aqui nessa ruazinha do lado aqui, para quem não sabe, né? Homem de Deus, de oração, sincero. Lá vem o João Pereira: ô Rogério, vim orar com você. Disse, então vamos orar. Fomos para uma salinha lá e se tramamos em oração. Aí depois, vamos tomar um chimarrão, Rogério. Vamos tomar um chimarrão. Então, Rogério, eu vim trazer isso aqui para você. Era um envelopinho com uma oferta, porque ele sabia que o desafio era grande e tinha muita gente torcendo contra. Eu disse: puxa, obrigado, pastor João. Obrigado mesmo. Vai ser uma bênção para nós aqui. E se você precisar, está aqui também. E me estendeu um envelope de dízimo. Eu disse: ô pastor, o senhor é veterano. O senhor é pastor da velha guarda. O senhor é lá da primeira igreja. É lá que o senhor deve entregar o seu dízimo. É assim que funciona. É assim que funciona. E por isso Deus tem me honrado. Porque de alguma maneira eu tenho procurado honrá-lo, ser ético, não é? Então, sabe, gente, nós temos que ser 100% honestos com Deus, porque Deus é 100% Deus conosco. Amém? E o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre esse assunto tão importante? Não vou conseguir terminar, mas vou pelo menos nominar os tópicos aqui que eu coloquei aqui. É porque o ensino do dízimo, ele está configurado, está presente em toda a Escritura. O dízimo está presente na lei, lá em Gênesis.
Ele está presente na lei, lá em Números, em Levítico, mais contundente ainda. Ele está presente nos livros históricos, como no caso do Neemias, de quem falamos aqui ainda terça-feira. Nos livros poéticos, como é o caso de Provérbios. Nos livros proféticos, vou citar só, embora tenha Ageu e outros, vou citar só o que nós lemos aqui em Malaquias, como também nos evangelhos, lá em Mateus, também nas cartas gerais, como lá em Hebreus 7:8. E em Hebreus 7:8 diz uma coisa: se eu sou dizimista, a minha geração vai ser abençoada até a quarta. Estou abençoando a minha família, meus filhos, meus netos e assim por diante, gente, né? A prática do dízimo fez parte do chamado sacerdócio levítico, também do sacerdócio de Melquisedeque e também do sacerdócio de Jesus, pois é ele quem recebe os dízimos segundo as Escrituras. Podemos até discordar da prática do dízimo. Você tem esse teu direito de discordar, não concordar, mas você não pode de jeito nenhum negar que o seu ensino seja claro e substancial em toda a Bíblia. Não tem nhenhenhê. Segundo ponto, segundo as Escrituras, a retenção do dízimo é claramente quando a gente vacila. Portanto, é um sinal de decadência espiritual, que abre portas para outras coisas. Estude com atenção a Escritura e você vai ver que sempre que o povo de Deus vivia um tempo de esfriamento espiritual, né, a primeira coisa que ele deixava de fazer com fidelidade era a entrega do seu dízimo. Não dá para entrar no que me veio à mente aqui, porque senão nós vamos sair daqui 4 horas da tarde. Mas vocês lembram que eu estive pregando mensagem sobre todos os últimos profetas, até chegar ao clímax, que foi Malaquias. E como o povo não obedeceu, o povo não ouviu a Deus, Deus passou a não ouvi-los mais, e pior, 400 anos Deus ficou em silêncio. O mundo ficou vazio, gente. É como se faltasse oxigênio para a humanidade por 400 longos anos, que foi depois que veio Jesus e o mundo estava perdido completamente na imoralidade. Israel estava acabada de todas as maneiras, né? Então o dízimo sempre foi um termômetro para a vida espiritual do povo de Deus e continua sendo um termômetro para a vida espiritual do povo de Deus. E a entrega do dízimo, como nós lemos aqui nesse versículo, especialmente aqui, é um ato de obediência, de amor, de gratidão, de reconhecimento, de fidelidade ao nosso Deus. Os mandamentos de Deus nos são dados para serem cumpridos com alegria, até porque está escrito: Deus ama a quem dá com alegria e não por necessidade. Não é porque nós precisamos construir, até vou aproveitar o gancho, começar a pintura da igreja, só vou pintar por fora, porque não está dando, só por fora vai R$70 mil. Vou precisar da ajuda de vocês, porque os dias não estão fáceis, mas eu vou fazer, porque eu andei olhando as paredes aí fora, se pelo amor de Deus, se fosse minha casa, eu não deixava desse jeito. Como é que eu vou deixar a casa do meu Deus dessa maneira? Então, taca a tinta nesse negócio, adivinha que cor? O que é que vocês riram? Já é verde. Só vamos botar um verdinho mais apurado por cima disso, né? Então, gente, a alegria e recompensa na obediência, nós temos que entender isso. Muito embora nossa motivação em entregar o dízimo não seja de alcançar os favores de Deus, mas acima de tudo exaltá-lo, glorificá-lo. Nós temos que ter esse entendimento. Quando um homem e uma mulher de Deus, tem homem e mulher de Deus aqui?
Pois é, quando um homem ou uma mulher de Deus o honra com as primícias de toda a sua renda, Deus promete encher os seus celeiros e fartar os seus lagares de vinho, como está no nosso envelope de dízimo aqui, que o Israel está trabalhando, pedir para ele, para a gente fazer um único envelope para tudo, bem bonito, bem, né, altura do que ele realmente representa. Em quarto lugar, gente, o dízimo, a entrega do dízimo, sempre será um passo de fé. Sempre será um passo de fé. Antes de Deus ordenar ao seu povo que trouxesse o dízimo, ordenou antes a trazer o seu coração. Né? O seu coração. Os fariseus traziam o dízimo, mas não o coração. E então Jesus os chamou de hipócritas, dizendo que eles deviam fazer certas coisas, mas nunca deixar de ser dizimistas, conforme está lá em 23 de Mateus, né? Quando o coração se volta para Deus, olha o que eu vou dizer. Quando o coração se volta para Deus, se abre para Deus, abre também a mão e abre também o bolso. Se torna uma coisa natural, simples assim. Deus nos mandou fazer prova dele. Você ouviu, você leu. Nossa confiança precisa estar no provedor, mais do que na provisão. O dizimista sabe que 90% com a bênção de Deus vale mais do que 100%, 200% sob maldição. E para encerrar, em quinto lugar, o dízimo é o recurso de Deus para sustento da sua obra. Não haveria obra de Deus, não haveria missões, não haveria igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, se não houvessem irmãos americanos dizimistas, desde sempre. Aliás, os maiores dizimistas do mundo estão na América. Por isso lá não é tão difícil, as igrejas de lá são colossais. Se um dia você for para o Texas, eu abençoo que você vá, amém? Pegue só a lista telefônica, para você dar uma olhada no que tem de templos, e vá visitar alguns. Esse templo aqui é a sala de espera, é a sala de estar da maioria dos templos de lá, para vocês terem uma ideia. Por quê? É a nação mais poderosa do mundo. Por quê? Porque o povo é dizimista. Por quê? Porque o dízimo lá, ele é descontado do imposto de renda. Eu posso abater no imposto de renda. O dízimo não é da igreja, é o Senhor Jesus quem o recebe. E ai de mim, se nós dermos outros propósitos para o dízimo que é consagrado aqui na igreja. Ai de mim, ai da igreja. Não tem como ir para frente, né? O dízimo é primícia, gente. Não é sobra. Como eu conversando com um colega esses dias, ele disse: poxa, mas eu sempre fui na minha igreja lá, na missa, nisso, aquilo, sempre dei minhas esmolas. Mas que esmola? Que diacho de Deus é esse que precisa de esmola? Será que ele tem? Será que esse Deus é aquele que usa sandália de dedo assim com prego assim atravessado porque rasgou a sandália? Que precisa de esmola, Pedrinho? Deus quer o meu melhor. Ele quer aquilo que a gente diz, a primeira água é a água limpa, né? É a primeira água, ou seja, as primícias, por isso o nome, primícias, não é? Então, gente, é primícia, não é esmola, não é sobra, é dívida e não oferta, é ordem divina, é uma proposição de amor para a minha vida, para que jamais me falte algo na minha despensa para o meu sustento. Reter o dízimo é mais do que deixar de dar o dízimo, é desamparar a casa de Deus. E aí entra o que o profeta Ageu diz: Israel recebe salário, mas recebe em saco furado. Do jeito que entra por aqui, sai por aqui. E por quê? Porque você só se interessa por vocês, pela casa de vocês, e a minha está as moscas abandonadas, os muros caídos, e vocês não fazem nada por isso, não é? No entanto,
o contrário, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, é ser cooperador com Deus no sustento da sua obra, na expansão do seu reino, na proclamação do Evangelho até os confins da terra. Nós somos uma igreja missionária, nós temos muitos missionários pelo mundo, você não sabe, mas do dinheiro que você consagra aqui na igreja, uma parte vai para São Paulo para sustentar os missionários internacionais, e outra parte vai para o Conselho do Estado para sustentar muitos aqui no Paraná e abrir novas igrejas. E não bastasse isso, nós, por nossa vontade, ajudamos 6 ou 7 pastores aí do interior em cidades pequenininhas. Vamos fazer um arrastão agora daqui uns dias lá em Santa Maria, cidade de 3.500 pessoas, nós vamos levar mais de 150 pessoas e um container cheio. Inclusive quero pedir que quem puder dar uma cesta básica para este projeto, faça. Estamos invadindo a cidade, já foi falado com o prefeito, vão médicos, vão pastores, o Alcione está liderando essa caravana de missionários aqui da igreja no começo do mês agora. E sabe o que isso vai redundar? Bênção para você, bênção para a igreja como um todo. Porque nós estamos investindo no reino, expandindo o reino, proclamando o Evangelho até os confins da terra. Você nem sabe, mesmo você nunca tendo dado, quem sabe, uma oferta no envelopinho de missões, você tem investido em missões, porque uma parte da arrecadação da igreja, a gente separa para mandar para missões nacionais e internacionais. Então, eu conclamo você, eu chamo a atenção de você a examinar o seu coração e corrigir, se necessário, essa área vital da sua vida com Deus. Não adie mais essa atitude de voltar a ser, de se tornar um dizimista fiel e honrar ao Senhor com as primícias da sua renda, porque 2022 está chegando e vai ser um ano espetacular para todos aqueles que confiam em Deus e acreditam na sua palavra. Amém?